Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço aqui para Marise Francisco Camilo Machado. Ela escreveu aqui no canal: Bom dia, irmão Vanderlei. Como é bom ouvir essas histórias de fé e saber que nosso Deus é poderoso e nos dá ânimo para seguir em frente nas nossas provações. Até amanhã, né? Como é bom ouvir realmente essas histórias de fé. Isso edifica, fortalece a minha fé, fortalece a de vocês. Por isso a importância de nós estarmos todos os dias aqui, tá bom? Então um forte abraço para você, Marise, e para a sua família também, né? E como você disse, até amanhã, tá bom? Para nós estarmos aqui juntos de novo, estudando as Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Daniel, capítulo 3, vou fazer um resumo aqui e ler alguns versículos aqui. Bom, no versículo 1 aqui, né, de Daniel, capítulo 3, a gente vê que Nabucodonosor, ele manda fazer uma estátua, né? Uma estátua de ouro ali, na própria imagem dele, para que as pessoas pudessem adorar ali. Essa imagem, conforme descrita aqui, ela teria 60 côvados de altura, isso daria aí aproximadamente 27 metros de altura, e teria 6 côvados, né, de largura, isso daria aí 2 metros e poucos de largura também. E aí o que que acontece, né? Essa mesma palavra escrita como estátua aqui que ele erigiu, né? Também é usada como obelisco, tá bom? É a mesma palavra aí no hebraico. Então seria como se fosse um obelisco, talvez, né? Um poste grande assim, bem grande. Talvez não tinha formato de estátua, né? Mas nessas pedras, nesses postes aqui bem alto que ele mandou fazer, estava cravado ali na pedra o desenho da própria imagem dele. Então significaria isso. Talvez ele mandou banhar de pintar de ouro ali também, né? Então tem essa interpretação aqui também. Lembrando que no capítulo 2 ele teve um sonho, né? Que ele sonhou com uma estátua e Daniel interpretou para ele dizendo: Tu, ó reis, é a cabeça, né? A cabeça de ouro ali. E ele não queria talvez só ser a cabeça de ouro. Então ele mandou fazer essa estátua dele ouro em todinho ali, né? Ele não queria que o reino dele passasse para outro reino também. Então ele mandou ali fazer uma todinha para ele ali, né? Ele queria adoração. Bom, uma das ideias, por que Nabucodonosor ele mandou fazer isso, eu acho que ele ficou meio paranoico, né? Porque viria um reino inferior dele, que seria o reino de prata, que vai ser, né, o Medo-Persa, e vai dominar aquele reino que é de Nabucodonosor. Então, para talvez desfazer, né, ou ir contra o que Deus estava falando, ou para que não se concretizasse, né, a profecia do sonho que ele recebeu de Deus e que Daniel interpretou, né, ele queria saber quem era leal a ele, tá bom? Descobertas arqueológicas diz que ele mandava matar até mesmo soldados dele, que ele ficava desconfiado ali que pudesse traí-lo. Então esse era um bom momento dele erigir uma estátua e ver quem era fiel a ele. Quem se curvasse a estátua ali significava que era fiel ao reino, né? E quem não fosse, ele já ia queimar no fogo. Então ele estava prevendo, né, alguns meios aqui de talvez mudar esse sonho que ele havia recebido aqui, tá bom? Então é bem interessante essa parte aqui do versículo 1. No versículo 2 e o 3, a gente vê o decreto que ele faz e convocando aqui, né? Ele começa falando aqui que seria chamado aqui o satrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governantes das províncias, né, e de outros lugares. Então, essa maneira de descrever aqui, quando Daniel está descrevendo, ele coloca bem detalhado, né? Simplesmente Daniel poderia ter colocado aqui que ele mandou convocar ali todos os governantes do rei, todos que tinham um cargo de liderança, né, e todo o povo, né? Mas não, ele decidiu colocar cada um que tinha aqui. Essa aqui é uma forma exagerada de contar o fato, né? De um modo exagerado para dar ênfase e também um modo de bom humor, tá bom? Aqui vai mostrar, por exemplo, tem um outro versículo, esse versículo que eu falei, que ele fala detalhadamente, ele fala no versículo 2 e no versículo 3, tá bom? E aí depois, nesse decreto, tem ali os versículos, né, que vai falando do que vai ser tocado na hora que tocasse os instrumentos, teria que
se abaixar ali, né? Vamos ver aqui, ó, o versículo 5, só para nós vermos essa repetição, né, com exagero, que tem um tom de ser engraçado, né? A repetição aqui já é para ser engraçado mesmo. Vou explicar por quê. Ó, o versículo 5 diz assim, ó: quando ouvires o som da buzina, do cifaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaifa de fole, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que Nabucodonosor levantou. Então, essa forma aqui que ele coloca o som da buzina, da cifra, da harpa, da gaita de fole, do saltério, essa descrição de todos esses instrumentos aqui é um exagero. E não só isso, tem 4 versículos citando da mesma maneira aqui, tá bom? Então é um exagero e ênfase no versículo, dando um tom de humor, né? Quando Daniel escreveu esse texto, ele quis dar um tom de humor. Por quê? Porque o rei está desesperado para que eles o adorem, né? Então é quase como se ele estivesse implorando ali. Então é uma repetição aqui. Então Daniel está dando ênfase que o rei queria muito isso. Essa mesma repetição desse versículo 5 que eu li aqui, que fala dos instrumentos, vai ter lá no versículo 7, lá no versículo 10 e no versículo 15, repetindo as mesmas palavras, os mesmos instrumentos, dando o tom de exagero e para ser um tom engraçado também, porque o rei estava desesperado por adoração e com medo, né, de perder o reino dele também, tá bom? Então tem esse tom aqui, eu gostei da maneira que foi descrito. Bom, então ele fez esse decreto e que todos tinham que adorar quando tocasse, né, esses instrumentos aí. Porém, os amigos de Daniel não se curvaram perante a estátua. Muitos se curvaram, mas eles não se curvaram, né? Daniel, ele não é citado no capítulo 3 aqui. Se ele fosse citado, com certeza ele seria um dos aqui que não se abaixaria, não se curvaria perante a estátua. Provavelmente o rei, como colocou ele ali como responsável em algumas coisas, talvez mandou ele para uma província longe ali da estátua, coisa assim, tá bom? Ou ele ficou no palácio. O importante aqui é mostrar que se Daniel estivesse aqui, ele também não se curvaria, senão ele teria se juntado com os outros 3 aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram perante a estátua. E aí então pessoas que tinham ambição de poder, né, e como os amigos de Daniel, eles tinham recebido cargos importantes no reino, eles foram lá dedurar, entregar lá os amigos de Daniel, tá bom? Isso fizeram por inveja e ciúmes, tá bom? No versículo 8, por exemplo, eles dizem assim, ó: por isso, no mesmo instante, se chegou a alguns dos homens dos caldeus e acusaram os judeus, que eram os amigos de Daniel ali. Ele falou: rei, você não fez um decreto que quando tocasse a pessoa tinha que adorar? Tem esses judeus aqui que você colocou como líder que não estão fazendo isso. O rei mandou chamar, né? Na verdade, o fato do rei mandou chamar ali já mostra que ele tinha uma estima por esses 3 aqui, porque eles eram amigos de Daniel, tá bom? Então ele tinha uma estima, porque o mandamento aqui, o decreto do rei, que se quem não adorasse já iria direto pro fogo ali. Mas o rei decidiu dar outra chance ali para eles, tá bom? Porque eles eram pessoas que o rei gostava ali, tá bom? Mas não dava para abusar ali da boa vontade do rei, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. A acusação que deram sobre eles é que eles não adoravam nem os deuses, tá bom? Que tinham ali na Babilônia, e também não se curvava perante a estátua de ouro que Nabucodonosor levantou, ou aquele obelisco, conforme eu falei, tá bom? E aí, então, o versículo 14, Nabucodonosor chega e conversa com eles. Eu acho que vocês não estão entendendo a gravidade do negócio. Chamou eles lá, perto da fornalha, traz eles aqui, né? Trouxe ele lá. Eu acho que vocês não estão entendendo a situação, não. Eu vou repetir para vocês aqui. Versículo 14, né? O 14 e o 15, ele diz assim, ó: e falou Nabucodonosor e lhe disse: porventura é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos deuses e nem adorais a estátua de ouro que eu levantais? Ele está falando, será que vocês, é de propósito que vocês não estão adorando, né? Ele está perguntando ali. E ele quer dar outra chance, né? Ele diz aqui, ó: e agora, se estáis prontos
Quando ouvirdes o som da buzina, olha aqui a repetição de novo. Se ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cifra, da harpa, do saltério, da gaifa de fole e de toda a sorte de música, né? Então, novamente, todos os instrumentos aqui repetindo aqui no versículo 15. Para que vos prostrasse e adoraste a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Então ele fala, tá dando outra chance aqui. Eu acho interessante aqui essa frase aqui quando ele diz, né? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele tá querendo colocar aqui. Quero ver qual é o Deus que vai descer do céu para vir salvar vocês aqui. Não vai vir ninguém aqui na terra. Os deuses moram lá no céu. No capítulo 2, inclusive, né, tinha essa crença entre os caldeus ali, né, os magos, astrólogos, né? A frase deles lá no capítulo 2, né, eles falavam assim, ó, que só Deus sabia aquele sonho de Nabucodonosor, né, cuja morada não é na carne, ou seja, que eles não habitam, os deuses não habitam entre nós. Então, aqui Nabucodonosor ele está com a mesma crença, né? Que Deus ele não habita entre nós, Deus não ia descer do céu para salvar eles, tá bom? É esse o teor aqui da conversa, né? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego eles respondem aqui ao rei, né? Concernente a esse assunto aqui. Vamos ver aqui. O versículo 16. Versículo 16 e 17. E respondendo Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Se assim for, que nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Ele há de nos livrar. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Né? Então, aqui, eles deixam bem claro que eles não vão adorar os deuses e também não vai adorar a estátua de ouro ali que o rei levantou ali. Né? Então, eles deixam bem claro essa parte, mas eles deixam bem evidente a fé deles também, dizendo, olha, nosso Deus pode nos livrar da sua mão, dessa fornalha ardente aí. Eu não sei se ele quer livrar, porque mesmo que ele não queira livrar, ainda assim nós não vamos nos curvar, né, a estátua de ouro ou a outros deuses não, né? Então eles deixam muito clara a posição deles aqui. Eu acho muito interessante que nesses versículos a gente consegue ver a fé desses jovens, né? Mas eu gostaria de deixar muito mais evidente a fidelidade deles para com Deus. Porque independente do resultado que acontecesse ali, eles estavam independente, colocado entre eles ali no coração deles, a decisão deles era nunca servir a outros deuses, mas sempre servir a Deus. Então aqui mostra muito mais a fidelidade deles, né, que eles têm do que a fé. Aliás, eles usam a fé que eles têm para ter essa fidelidade que eles têm. Então isso é muito lindo. Bom, como era de se esperar aqui, o rei ficou muito furioso com essa situação e mandou aquecer aqui a fornalha, né, 7 vezes mais calor do que era previsto aqui. E aí mandou jogar os três, né, amarrou os três ali e mandou os homens fortes, 2 soldados fortes dele lá e jogar na fornalha ardente. Essa fornalha também não é muito de acordo com os desenhos que nós temos ali. Na arqueologia mostra que essa fornalha, né, ela tem um buraco em cima, então eles foram jogados, né, e na parte de baixo tem uma parte que é aberta. Então na parte que é aberta embaixo é calor, e dá para ver dentro da fornalha, mas como o fogo, né, ele se extingue para cima, o calor maior é em cima, tá bom? Então aqueles homens fortes que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, ao se aproximar do buraco que tinha que jogar eles de cima, só era alto, tá bom? Só a queda ali para até eles cair dentro da fornalha ali, já, mesmo se tivesse sem fogo, já poderiam morrer, era alto ali mesmo. Então, eles foram jogados lá de cima, aqueles homens que estavam ali, o calor os consumiu ali e eles acabaram morrendo, os 2 soldados. Isso mostra que o fogo era real e que era ardente, né, o fogo ali. Porém, eles jogam, e aí então quando o rei ele olha lá, né, pela parte de baixo, ele olha
e pergunta, né? Por acaso eu não andei jogar 3 lá dentro, né? Aí eles falaram, sim, ó rei, é verdade. E aí ele falou, eu vejo 4 e um com aspecto dos filhos dos deuses, né? Esse que ele fala com aspecto dos filhos dos deuses é porque ele reconheceu no quarto personagem que não era uma pessoa mortal, né? Ele percebeu que Sadraque, Mesaque e Abidnego caminhavam. Na verdade, o texto aqui diz que eles passeavam entre o fogo, né? Então eles estavam lá, não estava fazendo dano nenhum a eles ali aquele fogo, tá bom? E aí o quarto, né, personagem, ele fala que tinha essa expressão de um deus, né? Então, aqui, para falar a verdade, eu acredito que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que apareceu. O próprio Senhor Jesus Cristo, né, conforme as palavras de Nabucodonosor, né? Eu quero ver qual é o Deus que pode livrar de vocês. No sentido, quero ver se vai ter algum Deus que vai descer aqui na terra. Não desce, mas o nosso Deus, ele se relaciona conosco. E ele desceu lá e protegeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Da fornalha de fogo ali, de maneira que não os queimou, né? Então, ao ver essa grande cena, Nabucodonosor chama os 3 para fora e eles saem, né? E manda averiguar ali, né? Nem um fio de cabelo queimou da roupa deles, nem um cheiro de fumacinha, nada na roupa ali. Então, ele reconhece e presta um testemunho da fidelidade desse jovem. E ele faz um decreto que ninguém deveria insultar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá bom? Então ele reconhece o Deus dele como o Deus dos deuses, né? Porque não há Deus maior que esse. Ele fala, não há Deus como o seu, que possa livrar da fornalha ardente. Então ele reconhece como o Deus dos deuses, né? Mas Deus, é como se ele tivesse se convertendo, porém, ele ainda acredita em outros deuses, né? E Deus, ele não quer esse tipo de conversão. Tá bom? Nós temos que acreditar nele como o único Deus verdadeiro e vivo sobre a face de toda a terra. Na verdade, não existe outros deuses. Esses deuses que ele fala eram de pedra, madeira, prata, ouro, né? Então, são deuses falsos, né? Deuses fictícios da mente das pessoas. O único Deus verdadeiro e vivo é o Deus do céu que nós temos. E Deus, ele não divide, né, essa atenção com essas imaginações das pessoas, tá bom? Então, eu gostei muito dessa mensagem, porque fala sobre a fidelidade desse jovem, que possamos ser fiéis desta maneira também, tá bom? Então anotei bastante coisa, mas o tempo sempre é curto aqui para compartilhar. Não sei o que acontece, é muito rápido, né? Bom, mas é essa mensagem, tá bom? Que eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.